Olá pessoal, sou o professor José Lucas, professor de matemática aqui da UFCG, e hoje trago para vocês a resolução da prova do período 2025.1 de cálculo 1, turno manhã. A questão número 1 dizia o seguinte: calcule caso exista os seguintes limites. No item A, aparecia esse limite que está aí na tela para vocês. Ora, qualquer pessoa que já estudou um pouco das técnicas que nós utilizamos vai observar facilmente que caso eu substituísse h por zero, nós teríamos uma divisão por zero que geraria uma indeterminação. Então, eu não posso fazer aí uma substituição direta. Qual seria então a estratégia que nós podemos utilizar? Geralmente, eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos aqui do canal, como nós estamos vendo aqui uma raiz, automaticamente eu vou lembrar daquela técnica do conjugado. Como é que ela funciona? A gente vai multiplicar agora por essa mesma expressão que aparece com a raiz, porém eu vou inverter o sinal. Então, se estava aparecendo mais 2 ali, aparece agora um menos 2. Melhor, se era menos, vai aparecer mais. E o que acontece? Nessa parte da fração, no caso, o numerador, que nós tínhamos aí o sinal com menos, que agora eu coloquei o mais como está ali, então, usando o produto notável do produto da soma pela diferença, vai nos garantir que eu vou ter o seguinte: a diferença dos quadrados desses dois, ou seja, a diferença desse quadrado com esse daqui. E aí, como é o quadrado, vai ficar sem a raiz, ou seja, vai ficar 5h mais 4, menos o quadrado de 2, que é 4. E aí, pessoal, isso aqui vai nos dar limite quando h tende a zero de 5h sobre h, ok? Ops, esqueci um detalhe importante, A gente tem que repetir essa informação que está aqui, ó. Então, vai aparecer tudo isso aqui pra gente. Ok? Lembrando que o motivo do porquê isso aqui é porque eu cancelei esse 4 com esse 4. Agora, se você observar bem, no numerador tem um h como um fator e um denominador também. Então, a gente pode cancelar esses dois fatores e eu vou ter o seguinte: limite quando h tende a zero de 5 sobre raiz de 5h mais 4 mais 2. E agora, se você observar bem, só visualmente, se eu substituir h por zero, aqui vai ficar só raiz de 4. Então, não dá zero no denominador, Então, a gente agora pode realizar aí a substituição direta, e nesse caso, eu já vou tirar o sinal do limite. Então, vai ficar 5 sobre raiz de 4 mais 2, que vai dar 5. Raiz de 4 é 2, então eu vou ter 5 quartos. No item B, aparecia para a gente essa situação que está aqui. Okay? O limite quando x é para menos 2 desse polinômio. E aí, basta você analisar um pouquinho, No numerador, eu tenho aqui menos 2 ao quadrado mais 5 vezes menos 2 mais 6. O que vai dar para a gente 4 menos 10 mais 6, que dá 0. Enquanto no nosso denominador eu vou ter menos 2 ao quadrado menos 2, menos 6, que dá 4 mais 2 menos 6, que também dá 0. Então, como eu tenho na substituição direta tanto o nosso numerador quanto o denominador dando igual a 0, eu não posso fazer ela. Só que isso é interessante porque eu percebi que o menos 2 anula os dois polinômios, tanto do numerador quanto do denominador. Isso quer dizer que o menos 2 é a raiz dos dois, Então, a gente pode fazer o seguinte: eu posso dividir tanto o do numerador quanto do denominador por x junto com o oposto desse, que é a raiz. Como a raiz é menos 2, posso colocar x mais 2. E aí a gente pode realizar a minha divisão, x ao quadrado dividido por x dá x, x vezes x menos x ao quadrado. X vezes 2 fica 2x, só que aqui inverte o sinal. E aí vai dar isso aqui. E agora, efetuando mais uma vez a nossa divisão, 3 vezes x fica 3x, só que inverte o sinal. 3 vezes 2 dá 6, só que inverte o sinal. E aí deu 0. A mesma coisa eu posso fazer para o polinômio que está em nosso denominador. E aí vai dar x
x vezes x dá x ao quadrado, só que vem para cá menos x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x, só que vem para cá menos 2x. Então nós vamos ter menos 3x menos 6. Efetuando mais uma vez a divisão, eu vou ter aqui menos 3, ok? Menos 3 vezes x, menos 3x, só que inverte o sinal. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, só que inverte o sinal. E aí nós vamos ter, ó, isso aqui como produto e isso aqui como produto. Portanto, eu posso escrever o nosso numerador como sendo x mais 2, x mais 3, e o denominador x mais 2, x menos 3. Como temos fatores em comum, podemos aqui simplificar. E aí eu vou ter x mais 3, x menos 3. E agora eu posso literalmente fazer a nossa substituição. Então eu vou ter menos 2 mais 3, menos 2 menos 3, que vai dar pra gente 1 sobre menos 5, que se você quiser pode escrever como sendo menos 1 quinto, tá bom? Na letra C, aparecia a seguinte situação. Limite, quando x tende a zero, de x vezes a cossecante de x. E aí você vai ter que lembrar, né, que a cossecante é 1 sobre o seno. Em outras palavras, ó, eu posso escrever assim, ó. Mas se você quiser, pode escrever literalmente assim. X sobre o seno de x. E é claro que todo mundo está lembrando aqui da relação, né, o limite fundamental. E aí, para poder aplicá-lo, a gente vai fazer o seguinte, né? Eu queria inverter essa fração, porque a lógica é aparecer seno de x sobre x. Então, eu vou usar a seguinte propriedade. 1 sobre seno de x sobre x. E aí, veja bem, como o nosso denominador tem um limite diferente de zero, eu posso literalmente fazer isso aqui, ó. O limite do de cima e o limite do de baixo. E no caso é o nosso denominador. Em cima é constante, o limite da constante é a própria constante, e aqui é 1 pelo limite fundamental, portanto a resposta é 1. Depois vem a letra D. Esse limite aqui, quando x tende a menos 3, de x menos 3 sobre x mais 3 ao quadrado. Pessoal, primeira coisa que é interessante, né? Vamos escrevendo aqui. Ó. A gente tem que entender o seguinte, quando x tende a menos 3, então a gente tem, na verdade, que x mais 3 ao quadrado, né, se aproxima de quem? De menos 3 mais 3 ao quadrado, que é, na verdade, 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então eu tenho um denominador que está indo para 0. Ao mesmo tempo, né, quando x também tende a menos 3, o nosso denominador, que no caso é x menos 3, está tendendo a menos 3 menos 3, que é menos 6, que é uma coisa diferente de 0. A gente sabe que quando isso acontece, nós vamos ter aqui alguma coisa ligada a infinito. Agora eu vou ter que fazer o estudo do sinal, né? Ademais, vamos analisar o que acontece aqui. Então, para valores próximos de menos 3, o numerador, que no caso é x menos 3, ele é negativo. Já o x mais 3, né, ao quadrado é sempre maior ou igual que 0. Porque quadrado de números reais é sempre positivo, né? Então aqui eu tenho uma coisa positiva. Se eu tenho uma coisa negativa dividido por uma coisa positiva, a gente vai fazer a relação de sinal. Menos por mais que dá menos. Então, como o denominador vai para 0, o numerador não vai, e eu tenho essa relação de sinal, então daí segue que o limite que a gente estava desejando calcular é igual a menos infinito, ok? E aí, para finalizar, nós temos esse limite aqui.
calcular o limite quando y vai para menos infinito dessa situação nossa que está aparecendo aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui o teorema do confronto, né? E aí qual é a estratégia do que eu estou querendo utilizar o teorema do confronto? Em primeiro lugar, a gente geralmente quando vê senos, é natural pensarmos no limite fundamental, né? Nesse caso aqui seria seno de y sobre y. Mas o problema é que no denominador eu não tenho y isolado. Eu tenho, na verdade, aqui a ideia do y² menos 9. Então, a minha estratégia vai ser o seguinte. Como sabemos, a função seno ela é limitada. Por quê? Por menos 1 e 1. E o que acontece? Quando eu trabalho com valores muito pequenos, né, na verdade, aqui eu tenho y indo para menos infinito, ou seja, ele é tão pequeno quanto eu queira, como eu vou depois aplicar ele no quadrado do y, ele pode ser negativo como for, que ele sempre vai ser positivo, e muito grande, né, por sinal, né? Subtrair uma coisa muito grande dessa coisa tirar o 9, ainda vai ser muito grande, ou seja, vai ser positivo. Então, é o seguinte. Ó, para valores de y pequenos, ou a gente pode até colocar para ficar melhor, suficientemente pequenos, tá bom? Porque aí quer dizer que está se aproximando de menos infinito. Nós temos, na verdade, que o y² menos 9 é positivo. Daí, como é positivo, eu posso multiplicar essa expressão na minha desigualdade sem inverter o sinal. Então, eu vou poder fazer o seguinte, né? Multiplicar ou dividir, enfim. Então, a gente vai dividir, ó, menos 1 sobre y² menos 9, seno de y sobre y² menos 9, 1. Agora, vamos fazer o estudo do limite, né? Dessa primeira e dessa segunda. Vamos lá. O que acontece? O nosso denominador, pessoal, ele está ficando muito grande, né? Conforme y vai para menos infinito, o denominador está indo para infinito. Só que o nosso numerador, ele é um valor fixo, ele tem um limite L, né? Que no caso aqui é menos 1 e aqui é 1, né? Porque é constante, então quando eu passo o limite, a constante já continua do mesmo jeito. Por esse motivo, então eu vou colocar aqui, ó. Quando isso aqui acontece, temos que y² menos 9 está indo para infinito. Daí, que tanto esse primeiro quanto a segunda função, repetindo o motivo, né? Eu também vou ter que observar que o denominador é uma constante aqui, então tem um limite, né? Vai ser igual a 0. E aí, como eles têm o mesmo limite, então, logo, pelo teorema do confronto, o limite da função do meio, ou seja, o limite do seno de y sobre y² menos 9, quando y vai para menos infinito, também vai para 0. E aí nós finalizamos a questão número 1 da prova. Na número 2, colocávamos esse gráfico aqui, dizia assim, ó, considere a função cujo gráfico é dado a seguir. Perguntava quem era o domínio e a imagem da função. Primeira coisa, domínio, gente, eu vou observar os valores de x. Ó, a função começa a apresentar valores aqui em x a partir do menos 1 e vai até o 3. Só que aí vamos observar se aqui tem algum buraco, né? Essa é a palavra mesmo não popular. Por exemplo, aqui no x igual a 0, ó, se você observar bem, aqui não tem nenhum valor da função, porque eu sempre tenho bolas abertas. Quando eu chego em x igual a 1, ó, embora aqui tenha uma bola aberta, mas aqui fecha. No x igual a 2 eu tenho uma bola aberta ainda, então 2 não está no domínio. E a bola aberta no 3, então 3 não está no domínio. Por esse motivo, o domínio da função nossa vai ser o seguinte. Eu vou do menos 1
até o zero, só que aberto no zero, porque está com bola aberta, unido com aberto no zero, como 1 está dentro, a gente mantém, mas para no 2, porque o 2 está aberto, e unido com o 2 até o 3, porque o 3 também está aberto, por isso que eu estou colocando os intervalos abertos dessa forma, como vocês estão vendo. Ao mesmo tempo, temos que analisar a imagem. E aí, na imagem, a gente vai focar o nosso olhar para o Y. Veja que o 2 não está, porque está aberto. Mas aqui todo mundo está, ó. Até o 0 também, porque está fechado. E aí, quando chega no menos 1, está aberto. Então, a imagem dessa função vai de menos 1 até o 2. E é aberto nesses daqui, né? Porque temos bola aberta. Depois, perguntava quais eram os pontos de descontinuidade da função e pedia que a gente justificasse. Deixa eu copiar esse gráfico aqui, só para nos ajudar, tá bom? Na nossa análise. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente já sabe, né? Os pontos que vão ter descontinuidade é aqueles que na hora que eu estou desenhando a minha função, eu tenho que tirar o lápis do papel. Então, se você for desenhar aqui, ó, nessa região, eu não preciso tirar o lápis, mas aqui, em x igual a 0, eu tenho que tirar. Aí eu desenho. No 1, eu tenho que tirar. E no 2 também eu tenho que tirar, porque senão vai ficar com a bola fechada. Então, os candidatos a serem descontínuos, né, em outras palavras aqui, por essa ideia nossa, é o 0, o 1 e o 2. Não apenas candidatos, eles são realmente descontinuidades. E agora a gente tem que fazer, de fato, a nossa justificativa. Tá bom? Detalhe, o ponto 3 também seria uma descontinuidade a priori, mas como ele tem um limite pela esquerda, né, e a função não está definida pela direita, então a gente costuma dizer que a função aqui é contínua sim ainda em 3. Mas aí tem um problema, né? Aqui não está definido nesse ponto, certo? Mas aí como o 3 não está no domínio, não tem problema. Então a gente vai focar o nosso olhar somente aqui no 0, no 1 e no 2. Então vamos lá. Voltando aqui, deixa eu apagar. Isso que eu rabisquei. Então, vamos para os nossos pontos de continuidade e fazer a justificativa, né? Vamos logo para o x igual a 0. Por que x igual a 0 é descontínuo? Então, note que nós temos que não tem valor para f de 0. F de 0 não existe. Como a nossa função não está definida em x igual a 0, então ela não é contínua nesse ponto. Simples e prato. Agora, x igual a 1. Nesse caso, vamos colocar a justificativa aqui pelos limites, pela direita e pela esquerda. Então, temos o seguinte. Quem é o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, ou seja, valores maiores que 1? Se você estiver observando bem aqui, ó, conforme eu me aproximo de 1 pela direita, o gráfico está se aproximando de 2. Só que quando eu me aproximo de valores pela esquerda, também está se aproximando de 2. Aí eu vou colocar. Daí, o limite existe, né? E é 2. Só qual é o problema? Quem é o valor de f de 1? F de 1, pessoal, é 1. Ó. Então, esses dois valores, eles são diferentes. Então, por isso aqui, né? Daí, f não é contínua em x igual. Ok? Então, temos aqui o x igual a 0, temos aqui o x igual a 1. Agora, para terminar, vamos analisar a descontinuidade do x igual a 2, né? Então, no caso de x igual a 2, o que é que eu vou ter aqui também? Mesma coisa. Eu tenho por um lado, por outro, mas aqui não está definido. Então, inclusive os dois estão indo para 0, se observarem bem. Né? Então,
embora exista o limite quando x tende a 2, né? Que a gente viu ali que é 0. Nós ainda temos que o f de 2 não existe. Logo, a função não é contínua em x igual a 2. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, né, essa resolução aqui dessa questão, que o intuito dela, obviamente, era a gente analisar bem a fundo o gráfico, tá bom? Vamos agora para a nossa questão de número 3. E nessa questão diz o seguinte: considere essa função aí, f de x igual a x ao cubo menos 8x mais 10, e pedir para que determinássemos o intervalo AB de comprimento igual a 1, que contém um número C real, tal que f de C seja igual ao número E. Lembrando que o número E é aproximadamente 2,71. E perguntava qual é o resultado que garante a existência desse número C. Pessoal, a primeira coisa, observe que essa função é contínua, né? O motivo é um polinômio. Então, inicialmente, note que f é contínua, pois x ao cubo menos 8x mais 10 é um polinômio. Além disso, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar valores. Para quem não lembra, isso aqui é questão de TVI. Então, bora aplicar valores. Eu convido vocês, por exemplo, a observarem facilmente que f de 1 é dado por 1 ao cubo menos 8 vezes 1 mais 10. Isso aqui é igual a 1 menos 8 mais 10, que é igual a 3. Já f de 2 é igual a 2 ao cubo menos 8 vezes 2 mais 10, que é igual a 8, menos 16 mais 10, que é igual a 2. Observe que o 3 é maior do que o E e o 2 é menor. Ou seja, f de 2 é menor que o E, que é menor que o f de 1. Eu encontrei, então, dois números reais que vai acontecer isso com a função, né? A função ora está por baixo, ora está por cima. Como ela é contínua, o que a gente sabe? Daí, pelo teorema do valor intermediário, existe um número, que eu estou chamando de C, nesse intervalinho aí. Então, é um intervalo que vai de 1 até 2, tal que o f de C vai atingir exatamente esse número que está aí. E aí notem que a gente chegou no intervalo que a gente queria. Ó. Qual é o comprimento desse intervalo? Comprimento 1. Ah, professor, mas não está tocando nas bordas. Se você quiser, você fecha aqui, fica um intervalo fechado de 1 até 2. E quem é o resultado que garante isso? Teorema do valor intermediário. Ok? E para terminar, a quarta questão da prova dizia o seguinte: determine as equações das retas assíntotas ao gráfico desta função que está aqui apresentado para a gente. E aí, pessoal, primeira coisa, quando a gente pensa em assíntota vertical, a ideia é pensar em alguma situação específica que vai fazer com que essa minha função ela vá, literalmente, né, a gente pode usar essa palavra, explodir, né? Ou seja, ficar mais infinito, ficar menos infinito. E para isso eu preciso de denominadores nulos. Então, observe que o denominador dali, que é onde aparece o x, é o x menos 2. E para isso ser 0, o x teria que ser menos 2. Ou melhor, o x teria que ser 2, né? Então, vamos justificar isso, mas essa vai ser a ideia nossa, tá bom? Observe bem. Observe que quem é o limite quando x tende a menos 2 pela direita, dessa função toda aí. Observe que quando x tende a menos 2 pela direita, eu estou trabalhando com valores maiores que menos 2, ou seja, ops, detalhe, né? Estou falando mais 2, está errado. Eu vou ter isso aqui, então eu vou acabar trabalhando com x menos 2 maior que 0. Então isso aqui é positivo. Ok?
Então eu tenho aqui um denominador que está indo para zero, porque isso aqui vai para zero quando eu substituo por 2, mas ele vai para zero por valores positivos, enquanto o numerador não vai para zero e é positivo também. Então, por relação de sinal, essa minha fraçãozinha está indo, no final das contas, para mais infinito. Então, vou colocar aqui, ó. Já 1/3, por ser constante, permanece lá 1/3. Infinito mais 1/3 é infinito. Por outro lado, quando analisa agora com valores menores, então, ó, observe bem. Quer dizer que ele é menor do que 2 e, portanto, x menos 2 é negativo. Então, quando eu passo o limite aqui, como eu estou indo para valores negativos, então esse primeiro, a minha fração vai para menos infinito. E o outro é constante, ó. E menos infinito mais 1/3, pensa em uma coisa tão pequena quanto tu queira, tu acrescentar somente 1/3 e ele vai continuar tão pequena quanto você quer. Então, por esse motivo, ó, daí x igual a 2 é uma assíntota vertical para o gráfico de f. E para a horizontal, o que é que a gente faz? Passa o limite indo para infinito. Então, para a nossa assíntota horizontal, basta você passar o limite quando vai para infinito. Eu vou fazer para infinito positivo, mas é a mesma coisa para o outro, tá bom? Quem quiser usar aquela técnica de dividir pela maior potência também dá super certo. Então, ó, limite quando x vai para infinito. Então você divide por x, todo mundo aqui. O outro não precisa dividir, pessoal. E veja, isso aqui está indo para zero, esse aqui está indo para zero, e isso aqui é igual a 1, né? Então, no final das contas, eu vou ter 0 sobre 1 menos 0, que dá a mesma coisa que 0, então eu vou ter 0, e aí, como 1/3 é constante, fica aqui apenas 1/3, então a resposta é 1/3. A mesma coisa vai valer para negativo, então eu vou colocar aqui o mais e o menos, tá certo? Então, por esse motivo, né, vou colocar aqui o logo. Y igual a 1/3 é uma assíntota horizontal para o gráfico de f. É com isso aqui, pessoal, que a gente finaliza, então, a resolução da prova da manhã do período 2025.1. E fiquem atentos que daqui a pouco aqui no canal também eu vou postar a prova da tarde, tá bom? Espero que tenha ajudado, assistam quantas vezes vocês precisarem, e é isso. Bons estudos e até mais.